Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler do 9 ao 11. A mensagem que Deus colocou no meu coração tem por tema: filhos, como trazê-los para o altar do Senhor. Vou repetir porque é forte: filhos, como trazê-los para o altar do Senhor, tá bom? 1 Samuel, capítulo 1, vamos ler 3 versos apenas, 9, 10 e 11, de uma história muito conhecida. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela quem? Ana, tá, gente? Pois com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo, olha só, gente: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ele seria nazireu do Senhor, tá bom? Gente, essa história é muito forte, quando fala aí da relação, do desejo de uma mãe que tinha um sonho de poder ter filhos, né? E diz a palavra de Deus que existia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana. Eucana, ele tinha 2 mulheres por esposa. Não era algo banal. Ele tinha a Ana, tá certo, que era sua esposa amada, e a outra esposa era a Penina, a que lhe dava filhos. Naquele tempo, pelo código de Hammurabi, era permitido que o homem, caso a sua primeira esposa ela fosse estéril, ele pudesse pegar outra mulher como esposa, para que ele pudesse manter a sua descendência, manter a sua semente viva. Então não era algo banal, existia um porquê para multiplicação e perpetuação, possamos assim dizer, daquela família, daquela descendência. E Ana era uma mulher que tinha muitos conflitos com ela, porque ela era estéril, ela não conseguia ter filhos. Mas era uma família que a gente via claramente que tinha muita devoção a Deus. Por quê? Porque todos os anos Eucana, ele se levantava, né, com a sua família, para que ele pudesse ir adorar a Deus no templo, lá em Siló. E lá Ana todos os anos fazia suas súplicas a Deus, como lemos aqui no texto, para que Deus pudesse abrir a sua madre e ela pudesse ter um filho. Olha que importante. Uma mulher que sabia das suas dificuldades, sabia da sua vergonha, mas que tinha um marido inteligente, que apoiava a sua esposa e que vivia com ela a sua aflição, mas sempre trazendo para ela palavra aí de ânimos. Lá em 1 Samuel 1:8, ele fala assim: Ana, por que choras? Por que não comes? Por que existe uma amargura dentro do teu coração? Aí ele fala o seguinte: não te sou eu melhor, olha só que marido, melhor do que 10 filhos? Dizem alguns estudiosos de que, supostamente, né, Eucana, ele já tinha 10 filhos pela banda de Penina. Então ele se comparava ao seguinte, de que ela tinha um amor que era superior aos 10 filhos que ele tinha com a esposa que lhe gerava filhos, que era Penina. Nós homens temos muitas vezes dificuldade de exalarmos, de nos expressarmos com palavras de amor, com palavras de sentimento, em especial quando nossas esposas têm dificuldades, às vezes, de poder estar naqueles momentos, às vezes passando por um conflito, de poder gerar esse amor que ela representa. É por isso que a Bíblia, ela fala para os homens amar as mulheres, porque a mulher já tem na sua essência o amor, mas o homem ele precisa nutrir esse amor todos os dias na sua esposa. É fácil falar isso? Não é. Mas temos essa responsabilidade. Minha esposa está aqui, então a gente precisa todos os dias praticar para poder fazermos isso. E os seus filhos, eles vão gerar em você aquilo que representa para ele como exemplos daquilo que você tem dentro da sua casa. Amém, meus irmãos? Vamos voltar aqui ao contexto. Diz a Bíblia que Ana, numa dessas peregrinações anuais para adoração a Deus em Siló, ela clama a Deus de uma forma diferente. Estava tão angustiada de que o profeta Eli a confundiu como se ela tivesse embriagada, ou seja, como se tivesse bêbada,
pela forma como ela estava a falar. E ela disse que não tinha passado sobre a boca dela bebida forte, mas ela estava muito entristecida. E aquele profeta, ele propaga ali uma palavra de bênção para a sua vida. Ana guarda aquilo com ela e acredita por fé de que esse menino ele vai chegar. E ela faz um voto a Deus. Quem vota algo com Deus para a honra e glória dele, certamente terá suas petições atendidas. O problema é que muitas vezes nós pedimos coisas que não é para a glória de Deus, mas sim para a nossa glória, ou apenas para a nossa necessidade. E por isso que muitas vezes a gente pede algo a Deus e não recebe. E é a Bíblia que fala isso. Pede, mas pede mal. Precisamos entender uma premissa máxima, que diz a Bíblia: quer comamos, ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para o quê? Estão acordados, né? Para a glória de Deus. É isso aí, tá? E diz a Bíblia que Deus ouve oração. E a oração de Ana foi atendida. Fala que naquela mesma andança, né, de volta agora, de retorno, fala que seu marido Elcana conheceu a Ana. Após tudo aquilo que aconteceu, eles se confraternizaram, né? Ana já não tomou bebida forte, não quis comer, já preparando o seu quê? Seu útero, porque ela tinha feito um pacto com Deus, de aquele filho seria nazireu de Deus, seria consagrado, seria entregue de forma diferente para Deus. Todos comemoram, na volta Eucana conhece a Ana, e Ana, olha só, engravida. Ela dá à luz, depois dos 9 meses, a Samuel. Samuel que quer dizer o seguinte: Deus ouve. Ou seja, Deus ouviu a aflição de Ana e atendeu o desejo do coração dela. E Ana, a Bíblia fala, depois que o menino parou de mamar, esse menino foi levado até Eli como cumprimento do voto que ela fez. Ela voltou, recebeu um filho e de fato colocou esse filho no altar, na presença do Senhor. Ou seja, nós precisamos entender que hoje eu não preciso chegar e dizer: pastor Salmo, está aqui meu filho, para que ele possa estar servindo na igreja desde criança. Mas eu preciso de forma simbólica trazer algo para que esse meu filho possa de fato estar entregue nos caminhos do Senhor. E isso depende primariamente de você como pai e mãe, trazer ensinamentos para que esse filho possa entender o que é esse altar do Senhor. Quem é esse Cristo que nós tanto falamos? Quem é esse Cristo que a igreja tanto nos ensina e que é necessário eu me arrepender dos meus pecados e a reconhecer Ele como Senhor e Salvador da minha vida, para poder servi-lo desde a minha infância, durante a minha adolescência, na juventude, na velhice, até que Ele volte ou até o momento aí da minha morte. Quem foi Samuel diante do pacto que ela fez com Deus? Samuel foi um grande estadista. Ele serviu a 2 reis, ele ungiu a Davi como rei, e ungiu também o primeiro rei de Israel, que foi Saul, um homem de muita influência. Ele foi juiz diante do povo anteriormente aos reis que vieram ali sobre Israel. E um homem que ouviu a voz de Deus, porque Deus o chamou pelo nome ainda na sua infância: Samuel, Samuel, Samuel. E ele ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque a mãe um dia fez a escolha de entregar essa criança no altar do Senhor. E olha só o que é que diz aqui a palavra de Deus. Deus tem uma relação muito íntima com os nossos filhos e com a nossa descendência. Olha o que diz Salmo 127:1. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Olha Provérbio 17:6. Coroa dos avós são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os seus pais. E o que tem de forte aqui nesses textos? Eu consigo interpretar aqui e trazer para vocês de que Deus, Ele, além de ter uma relação muito íntima com os nossos filhos, toda a promessa que Ele faz para a sua vida, para a sua casa, sempre vai envolver os teus filhos e a tua descendência. Lembram da chamada ali, do que foi o direcionamento para Abraão? Sai da tua terra, da tua casa, da tua parentela,
para uma terra que eu vou te mostrar, futuro. Era para quem? Família. Aí vem um conceito aí forte em relação à família: pai, mãe e filhos. No momento que eu saio da minha casa, quando eu casei, a minha família agora é a Débora, que está aqui, minha esposa, o Gabriel, meu filho, o Davi, meu filho, e a Sarinha, minha filha. Os demais, eles tornam parentes. A prioridade da minha casa tem que ser esse contexto familiar. Por isso que o direcionamento de Deus para Abraão foi direto, para que ele pudesse sair da parentela, que Deus tinha um negócio com ele, a sua família e a sua descendência. Amém? Aí vem Abraão, próspero. Isaac, próspero. Jacó, próspero. O povo judeu é um povo conhecido como sendo um povo próspero, porque vem da semente de uma promessa. E é interessante que sempre quando Deus ele quer trazer algo para a gente forte, ele faz com que a gente enxergue, tenha uma visão da grandeza do que é aquele chamado de Deus para as nossas vidas. Vamos pegar outro texto conhecido aqui. Abraão, sai da tua tenda, conta as estrelas. Aí ele brinca, se é que é possível contar. Assim será a tua descendência. Ou seja, ele fez Abraão com 86 anos de idade, sua esposa estéril, Sarai, depois se tornou Sara, acreditar de que ele seria pai de multidão. O problema é que muitas vezes, diante da promessa de Deus, eu e você tentamos arrumadinhos para poder fazer cumprir o plano de Deus, a promessa de Deus para as nossas vidas. O que é que sua esposa fez? Deita aí, com a minha serva, ela é fértil, pode ser que ela seja fértil, vai te dar um filho. Mas a promessa de Deus foi para ele, em relação a ele e a sua esposa. E é por isso que temos todo esse conflito até hoje, né? Entre o povo aí dos árabes e o povo aí judeu. Amém, meus irmãos? Isso é apenas uma abertura, tá bom? E aí é o seguinte, todas as vezes, se Deus ele tem chamado para você e para a sua descendência, todas as vezes que Satanás, na Bíblia, e até hoje ele faz isso, ele quer exterminar a palavra dele, o contexto dele de sabedoria, a visão dele para as famílias. Família, o contexto judaico-cristão, ele quer sempre externar a próxima geração, porque ele sabe que eu e você, adultos, já temos vários pensamentos formados, mas os nossos filhos são como um HD virgem. Tudo aquilo que você inculcar na cabeça dele, ele vai aprender e vai aprender com excelência. Por quê? Ele não sabe discernir ainda entre o que é certo e o que é errado. Aí existe aqui dois conceitos, tá? A vida lá fora, a escola, ela vai ensinar aquilo que é necessário de grade curricular para o seu filho. Mas quem ensina princípios e quem tem a primazia de ensinar a sabedoria que está contida na palavra de Deus é sempre o pai e a mãe. Cultura não pode ser ensinada por quem não faz parte dessa cultura. Satanás não vai ensinar a seus filhos aquilo que é bom para ele conforme a palavra de Deus, porque ele quer deturpar, destruir a palavra de Deus e como essência, o que hoje? A família. Olha os desenhos, todos os desenhos hoje, eles fazem apologia ao homossexualismo, eles deixam lá de forma sutil, para entrar no subconsciente da sua filha, do seu filho, a bandeira, por exemplo, de que carrega o movimento LGBT. Elas tentam distorcer o que representa a figura paterna dentro de uma casa, que é o quê? Provisão, proteção e liderança. E criam um chavão chamado machismo, para que o homem não possa mais exercer a sua masculinidade à luz da Bíblia, porque se ele exercer essa liderança, ele vai ser tolhido como se machista ele fosse e ainda pode responder por diversos crimes. É óbvio que existem exceções. Tem homens que não são líderes, mas são verdadeiros cavalos. Eu não queria usar essa palavra, mas essa é a realidade. Eles não sabem discernir entre educar, ensinar, mostrar um caminho, trazer proteção e provisão, mas sim querem apenas dar patadas em relação àquele relacionamento que ele está, ou no cuidado dos seus filhos. Estão conseguindo entender? Está muito forte ou posso continuar?
Então vamos continuar, tá? Então todas as vezes Satanás desejou exterminar uma nação para paralisar o plano de Deus, ele não matou adultos, homens e mulheres. Ele destruiu ou tentou destruir crianças. Ou seja, ele provoca guerras, crises, e sua estratégia sempre foi com a descendência dessa geração. Eu vou trazer aqui ainda como abertura 2 exemplos para vocês entenderem isso bem, para vocês terem cuidado com os filhos de vocês, porque eles são a herança do Senhor. Toda herança que vem do Senhor, ela é boa. Então cuidem dos seus filhos como o bem mais precioso que vocês têm, tá certo? Existe um exemplo aqui lá da ordem do faraó do Egito, as parteiras. Olha o que diz Êxodo 1:16. E disse a quem? As parteiras: quando ajudardes a dar à luz as hebreias, e as virdes sobre os assentos, se for filho homem, matai-o, mas se for filha, então viva. Por quê? Está no homem a semente da vida, e está na mulher a responsabilidade de carregar no seu útero a semente dessa vida. Se eu mato o homem, eu não consigo gerar a vida em relação à sua característica, da essência daquele homem. Por quê? Porque se ele é o cabeça da casa, o sacerdócio do lar, o líder, quem tem a obrigação de incutir na cabeça das crianças o ensino daquela cultura nessa época aqui, vamos puxar para a nossa cultura aqui, judaico-cristã, hoje, nós aqui, os inimigos não vão incutir isso. Então, se um filho ele é gerado por um ser estrangeiro na barriga de uma brasileira, ele de cara vai ganhar uma cidadania, né? A princípio, local de nascimento, de onde ele estiver. Mas a cultura que ele vai implantar não vai ser a cultura do Brasil, mas a cultura de onde ele foi criado e daquilo que representava a sua cultura. É assim ou não é? Salvo exceções. É por isso que pesquisas falam que em 75% a 80% dos casos, onde o primeiro a aceitar a Jesus é o homem da casa, toda a família acompanha. Mas no inverso, quando é a mulher, reduz aí para 20% a 25%, porque o marido, se ele não acompanhar, os filhos não sentem segurança de poder apoiar aquilo que a mãe faz, se o homem ele não apoiar. Por isso que a Bíblia relata que a semente da vida está na pessoa do homem, no que se refere a direcionar esse caminho. É forte isso, né, varão? Como é que está a sua responsabilidade dentro de casa? Será que você tem cumprido os propósitos de Deus para a sua vida, como pai de família que você agora é e você tem se tornado? Olha o que diz Êxodo 1:22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. Quanto mais mulheres que eram escravas estivessem sob a submissão deles, mais filhos, como garanhões, eles poderiam gerar para incutir e aumentar exército, cultura e etc. Estão conseguindo entender? Mas Deus é tão bom que Ele preservou aqui nessa época a Moisés, que conseguiu libertar o povo de Deus do cativeiro aí egípcio. Porque com Deus, meu irmão, pode querer matar, pode querer fazer tudo, mas se Deus está no barco da tua vida, é certeza que você vai chegar do outro lado. Pode vir onda forte, pode vir sopro forte, pode se levantar gigantes, mas é sempre certeza da vitória para a tua vida e para a tua família. Segundo exemplo, a matança de Herodes, né? Ele queria paralisar o rei dos reis. Aí tem um texto lá de Isaías 46, 9 e 10, que fala o seguinte, ó: Deus anuncia o fim desde o início, e na antiguidade as coisas que não aconteceram. Tudo aquilo que foi predito para o nascimento do Messias foi contado em detalhes antes pelos profetas. Herodes se achou mais inteligente, achando que ele exterminando os meninos daquela época até 2 anos, ele conseguiria parar aquele que viria com a promessa de salvação para a minha vida e para a sua vida. Se você entender o contexto desse texto de Isaías 46, 9 e 10, você vai entender que tudo aquilo que acontece na sua vida já foi predeterminado por Deus e já foi sentenciado. O problema é que a Bíblia fala o seguinte, um exemplo: Guilherme,
você vai se tornar referência no Brasil na área de perícia contábil. Ele vai dizer, glória a Deus, eu recebo. Só que a Bíblia não conta nem mostra os processos da vida até ele chegar a esse lugar. É assim ou não é? Vamos para a Bíblia. Davi, ele foi ungido rei, ok? Lá em 1 Samuel 16, diz que Samuel detonou lá azeite na cabeça dele. Naquele momento, o espírito que estava em Saul sai e, pum, entra em Davi para que ele pudesse cumprir uma missão. No outro dia, ele já foi para o castelo, sentou no trono lá, douradão, cheio de ouro, recebeu coroa. Sabe por quê? A intensidade do tempo para que você possa chegar àquela promessa de Deus depende do quanto você acredita e o quanto você se prepara para vencer os processos da vida até que você alcance a promessa de Deus para a sua vida. Mas sabe qual é o problema principal? É porque às vezes nesses processos gigantes se levantam. Gigantes vão se levantar e as pessoas que estão ao teu redor, ninguém vai conseguir fazer nada, porque aquele gigante é para você derrubar. É a sua ação da oração que vai te projetar para que você possa ser conhecido em meio à caminhada. Deus te deu a promessa, você acredita por fé. Quando vierem os gigantes, você acredita que, para a glória dele, o gigante ele pode ser derrubado, detonado, morto, para que aí sim você comece a ser lembrado e conhecido, até que Deus te coloque no lugar que é para você chegar. Estão compreendendo? Imagina a cabecinha dos nossos filhos diante de toda essa situação. Eles não conseguem entender às vezes as suas dificuldades, os seus processos. Eles falam assim, papai e mamãe, mas Deus prometeu isso para a gente, você contou isso, por que estamos vivendo esse momento? É assim ou não é? Porque eles não têm maturidade de poder entender os processos de Deus para a vida de você, papai e mamãe. É por isso que tem diversos assuntos que não podem ser compartilhados na frente dele. É por isso que vocês não podem estar brigando na frente deles. É por isso que vocês não podem estar querendo medir forças entre si. Porque eles não têm como escolher um lado, porque eles amam o pai e a mãe. E se ele escolher um lado, ele vai ter deturpações na sua cabecinha e na sua mente em relação à sua vida. Meninas que normalmente têm fama, desculpa a palavra que eu vou falar aqui agora, de galinha, é porque elas têm ausência de um abraço, de um beijo paterno dentro de casa. Tem pais ausentes ou pessoas que às vezes não querem casar. Vou usar também como exemplo as mulheres, porque às vezes no seu pai, um homem que é mulherengo, que não cuida da mãe, que bate na mãe e etc. Então eles criam duas vertentes em relação aos conceitos da nossa base familiar judaico-cristão. Tem homens que têm perdido a sua característica da sua masculinidade pela forma como a mulher trata o pai dentro de casa. O pai, ele muitas vezes só serve para poder ser um serviçal. Se não fizer, não presta. Só fala com o marido gritando. E os filhos pedem a referência do que é essa autoridade, de que a palavra do pai, ela tem validade sim dentro de casa. E isso é muito forte, é a Bíblia que ensina isso. Existe diante de Deus alguma diferença entre homem e mulher, no que ele olha para a gente? Não, não existe, todos são iguais. Agora nós temos características de liderança, de funções na Bíblia que são diferentes para homem e para mulher. E existem características biológicas que são diferentes também entre homem e mulher. Homem não foi criado para poder fazer papel de mulher e vice-versa. Eles se juntam, se conectam, eles somam em prol de quê? De fazer um mundo melhor, uma sociedade melhor e de criar filhos que possam dar continuidade ao plano familiar de Deus aqui na terra. Amém? Olha o que diz Isaías 44, 3 e 4. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Olha que lindo. E brotarão como a erva, como salgueiro junto aos ribeiros de água. Meu irmão, se você for crente, dá um glória a Deus aí bem forte, porque os seus filhos, eles brotarão como a erva, como salgueiros junto a ribeiros de água. Joel 2:28 fala o seguinte, e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos.
Isso aqui é uma promessa para o final dos tempos, tá? E os seus filhos e as suas filhas, diga assim, o meu filho e a minha filha profetizarão. Olha que bênção. E o texto continua assim, ó, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Ei, coloca os teus filhos no altar. Satanás não pode tocar naquilo que é de Deus. Ele, quando foi até a presença de suas andanças, conversar com Deus, ele precisou pedir permissão para poder tocar em Jó. E Deus ainda trouxe pontos positivos, trouxe adjetivos positivos para esse servo Jó. Satanás não pode tocar em um fio de cabelo sequer da sua descendência, nem de você, nem da sua esposa, nem dos seus filhos, se Deus não permitir. É por isso que você precisa consagrar, oferecer, entregar cada um dos seus filhos na mão do Senhor. Pastor, eu não vou na igreja. Pastor, eu não canto música da igreja em casa. Pastor, eu acho que é a igreja que tem que ensinar. Aí é que você se engana. O filho aprende no caminho. No caminho não é mostrando, apontando o caminho. É você caminhando junto. Porque criança aprende muito mais por exemplos até determinada fase da sua vida do que pelaquilo que você profere. O proferir que ele aprende fica no subconsciente, mas o que ele consegue ouvir e ver é isso que ele coloca em prática. Amém? Aí vem a pergunta, pastor, como trazer os filhos para o altar do Senhor? Eu vou trazer aqui, quatro formas que você deve exercer para que seu filho possa estar no altar do Senhor. Primeiro, exerça uma fé profética sobre o seu filho. Olha o que diz 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida. Lemos o texto no início. E sobre a sua cabeça não passará navalha. Aí mais na frente, depois que ela entregou esse filho, ela começa a profetizar coisas positivas para a vida desse filho. Olha o que diz 1 Samuel 2, 19 e 20. 18 e 19. Porém Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido com uma túnica de linho, e olha o mistério agora, e a sua mãe lhe fazia uma túnica pequena, e de ano em ano lhe a trazia, como com seu marido subia para oferecer sacrifício anual. Pega o mistério aqui, como dizem os pastores, pregadores pentecostais, olha a simbologia desse texto. Ela fez um voto, ela entregou esse menino aonde? Na igreja. E ela todos os anos levava peças de roupas que fossem suficientes para usar apenas naquele ano, porque ela iria a Siló para poder ver seu filho uma única vez no ano, no período pré-determinado para a junção do povo de Deus, para adoração, para pedido de perdão de pecados e etc. Então ela preparava o ano inteiro uma roupa do tamanho certo para que ela pudesse passar ano após ano profetizando, Deus, deixei a roupa, guarda o meu filho, livra ele de todo mal, porque ano que vem, quando eu voltar, eu vou trazer outra roupa, porque ele precisa ter roupa, e eu também como mãe quero abraçá-lo e beijá-lo. O que você tem falado quando seu filho sai de casa para a escola? Você tem abençoado, amaldiçoado, ou tem permanecido inerte? Ei, lembra o que eu falei aqui? Exerça uma fé profética sobre o seu filho. Me escuta, profetiza dias longos para o seu filho, profetiza saúde, profetiza bênção, profetiza prosperidade, profetiza que eles vão alcançar os maiores lugares de cargo que existem aqui nessa terra, porque se você serve a um Deus do impossível, não aceite mediocridade para a vida da sua família, em o nome de Jesus. Quando você profetiza algo para a vida dos seus filhos, você está dizendo o seguinte, Deus, eu entrego ele no teu altar, eu entrego ele nas minhas mãos, e eu acredito que ele não vai ser mais um drogado nesse mundo.
vai ser mais um que vai morar debaixo de uma ponte. Não, você fala: Senhor, está nas tuas mãos, e eu acredito que nada meu vai se perder para as mãos e garras de Satanás, porque meus filhos, que são herança do Senhor, eles foram entregues num altar de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Atos 16:31, crê no Senhor Jesus e serás salvo o quê? Só você? Só o homem? Só a mulher? E por que você está chorando em casa porque seu filho agora vive na balada? Você fala assim: não tem mais jeito para o meu filho, ele só quer saber de balada. Meu filho agora acabou-se no pó, pastor. Só que não é o pó de buscar Deus, não, é o pó, é drogado. Eu perdi meu filho para o tráfico. Ei, quem te falou isso? A herança aqui é que crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Se você um dia entregou o seu filho no altar do Senhor, ele não vai se perder. Ele pode até perambular pelas coisas do mundo, mas continue acreditando, levantando nas madrugadas, profetizando para a vida dele, porque no tempo certo o Espírito Santo de Deus, porque ele que convence da verdade, vai ter um encontro com ele, seja onde ele estiver, para que ele possa voltar para os caminhos do Senhor, para que ele possa te acompanhar na igreja, para que ele possa cantar na igreja, e para quem sabe pregar a palavra de Deus na igreja. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Eu queria fazer um ato profético aqui hoje. Se toda a palavra ela tem uma força naquilo que sai da sua boca para os seus filhos, eu queria fazer uma oração hoje, para anular qualquer maldição que às vezes um dia você trouxe para a vida do seu filho. Tipo assim: não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo outro. Eu queria que nós orássemos hoje. Então assim, pense, se você em algum momento já falou algo que você gerou, mesmo sem perceber, maldição para a vida do seu filho, a gente vai quebrar hoje essa maldição em nome de Jesus. Fica de pé, vamos orar juntos, no seu lugar mesmo, para ganharmos tempo. Repita assim comigo, feche seus olhos. Maravilhoso Deus, estamos aqui hoje, diante da tua presença, e nós queremos apresentar o nosso ou os nossos filhos diante do teu altar. Eu quero te pedir perdão por qualquer palavra maldita que um dia eu proferi para a vida dos meus filhos. Eu quebro hoje toda e qualquer maldição daquilo que eu falei, que meus filhos não serviriam para nada, que não dariam para nada, que estariam perdidos para o mundo. Eu quebro toda maldição em nome de Jesus e profetizo que eles serão bênçãos, aleluia, instrumentos, aleluia, instrumentos fortes nas mãos do Senhor Jesus, aleluia. Pode sentar e sente glorificando a esse Deus aí todo poderoso. Segundo, ensinar para os filhos as coisas de Deus. Olha só, apenas alguns exemplos: levar para a igreja, ler a palavra de Deus em conjunto, cantar corinhos, deixar claro para que os pequeninos que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sabia que o crente ele não deve apenas ler a palavra de Deus, mas sim meditar nela? Porque ler, você passa correndo muitas vezes, sua mente nem capta alguma coisa. A Bíblia te ensina a meditar na palavra de Deus. E ela fecha dizendo o seguinte, ó, de dia e de noite. Aí tem um texto lá de Josué 1, salvo engano 9, fala que o meditar, o aprender e o guardar me levam à prosperidade. Olha só, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você consegue fazer alguma coisa sem luz? Não faz, meu irmão, vai querer dormir. Você consegue enxergar a beleza de algo sem luz? É por isso que lá em Gênesis 1:3, antes de poder existir qualquer coisa, Deus cutucou assim e falou: verbo, tu és a luz por excelência, faz existir agora a luz, para que a gente possa fazer
o que nós temos que fazer para que o ser humano, quando venha a existir, eles possam contemplar a beleza daquilo que nós criamos. É por isso que lá em Apocalipse fala que no céu não haverá nem sol nem lua. Por que será? Porque Jesus, a luz por excelência, estará presente lá na eternidade, comigo, com você, com seus filhos, durante todos os dias da eternidade, porque é a luz por excelência. Se Ele é a luz por excelência, e Ele nos compara como luz, será que você ao menos tem sido luz dentro da sua casa? Na educação dos seus filhos? Olha o que diz Deuteronômio 6 e 7. E estas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração, olha só, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás, olha só, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando. Isso quer dizer o quê? Que em todo tempo você precisa ensinar a palavra de Deus aos teus filhos. Eles precisam conhecer, a princípio, as historinhas de Davi, de Golias, de José, que foi escravo, depois se tornou uma posição de destaque, aprender sobre Daniel. Tem tantas histórias maravilhosas que fazem teus filhos pessoas mais fortes. Com o tempo que ele vai crescendo, vai incutindo alimento mais sólido sobre ele, porque ele já vai ter uma bagagem de poder aprender algo maior, algo mais forte da Bíblia, que requer uma compreensão maior. É por isso que lá em Provérbios 22, 6 diz o seguinte, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Caminho, sabe como é que é? É você pegar ele pelo bracinho assim e dizer assim, vamos ali na igreja, meu filho. Não quero! Vamos ali, meu filho. Não quero! Vamos ali, meu filho. Eu não quero sentar aqui não. Senta. Calma, fica quieto. Se precisar, dá um tapinha. Ele vai ficar quieto, porque aquilo que ele estiver aprendendo da igreja, ele vai estar guardando na sua mente, no seu subconsciente para a vida. E quando ele envelhecer, ele não vai se esquecer do que ele aprendeu. Eu sempre fui rabinho de igreja dos meus pais. Ensaio de coral, escola bíblica dominical, seja o que for, eu amava estar na casa do Senhor. Amava. Eu vejo hoje Gabriel, ele tem vontade, ele fala, papai, tem tempo que eu não prego mais no cultão. Aí eu falo, culpa do tio Léo, que não lhe escala mais. Porque ele vê o pai dele pregando aqui, ele acha que ele também tem que dar continuidade, porque ele já reconhece pequenininho da missão que ele tem de pregar a palavra de Deus. Ele fala da palavra de Deus na escola, ele tenta ser exemplo por onde quer que ele passa, porque ele tem amor, prazer de fazer a obra do Senhor. Ele ora. Ele fez uma oração aqui esses dias, espontânea, que eu falei, nossa, esse menino está num nível espiritual que às vezes nem eu estou próximo, porque eu sei que Deus tem negócio com ele, porque eu profetizo, vai ser batizado com o Espírito Santo, vai pregar a palavra de Deus, vai cantar louvores, por onde quer que ele andar, ele vai ser luz, porque eu posso dizer que eu ensino ele no caminho que ele deve andar. E você, como tem ensinado, será que você tem tempo de sentar à mesa? Ao menos hora antes de comer? O que é isso, pastor? Isso é coisa de igreja Assembleia de Deus, é esse povo pentecostal, isso é só costume. Vai nessa. Você não pode gastar um tempo para poder agradecer a Deus pelo alimento que você tem. Cuidado pelo caminho que você está indo. Filhos, eles guardam muito mais por exemplos do que daquilo apenas que você fala. Então, no caminho é caminhar com ele. Meu filho, não vai por aqui que aqui tem buraco. Vamos para ali. Opa, pula esse buraco, só tem esse caminho. É isso. É isso. Terceiro, estou caminhando por fim. Seja exemplo e coloque sua vida no altar primeiro. Falar dos outros é fácil, né? Como é que está a sua vida com Deus? Teu filho te vê orando? Este dia Gabriel ou foi Davi que falou assim, papai, aquela língua estranha que você fala, eu quero falar também. Você lembra quem foi que falou isso? O Gabriel, né? 10 anos de idade. Ele observa a gente.
Um dia eu vi ele chegar perto de mim aqui, eu estava aqui, ó, me debruçando nos pés de Deus, chorando, feliz, urrando aqui na presença do Pai, falando línguas estranhas. Ele veio perto de mim, me abraçou, preocupado, como se eu estivesse triste. Aleluia. E hoje ele me fala assim: papai, eu quero falar aquela língua estranha que o senhor fala também. Eu falei: vai falar assim, em nome de Jesus. Como é que você tem esse exemplo na sua casa, para os seus filhos? Você ora? Ele te vê ali na palavra de Deus? Ele te vê falando de Jesus para os seus amigos ou familiares que não conhecem a Cristo? Ficou todo mundo caladinho, né? Elcana, ele subia todos os anos, a Bíblia que fala, com a sua família, para adorar ao Senhor. Todos os anos Elcana subia com toda a sua família, com as suas mulheres, para adorar ao Senhor. Tem uma música aqui, que meus filhos cantam também, que chama Morada em Mim, lá de Canção e Louvor, que eu queria que vocês escutassem essa letra, para que vocês guardassem no coração de vocês, para que vocês pudessem também, quem sabe, aprender e falar isso todos os dias da sua vida. Olha só, ela diz assim, ó: vivo para Deus e dediquei meu coração a Ele, e aceitei viver pertinho dEle, e a luz dEle se reflete em mim. Olha só, eu busco a Deus e vivo só na dependência dEle, faço de tudo para agradar a Ele, sua vontade é o que me faz feliz. Olha só, sou diferente em meio à multidão, e eu escolhi andar na contramão, mas rumo ao céu. E diz assim, ó: meu coração é dele. Olha só, dei de presente para ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Olha só, sou dele, o meu sustento vem dele. Sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Aí ele pega um trecho que diz assim, ó: minha vida seja assim, consagrada a ti, Senhor, possas sempre tu por mim operar o teu amor. Aí ele fala assim, ó: a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Olha que lindo. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre se. Aí ele volta: meu coração é dele, dei de presente para ele, e em troca recebi um amor que eu não consigo explicar. Aí ele fala assim, ó: eu sou dele, o meu sustento vem dele, sou pequeno e incapaz, mas o dono do universo mora em mim. Que você possa ser luz por onde quer que você venha passar, que seus filhos possam ver diferença na sua vida e na vida da sua esposa ou do seu esposo, que eles possam ver luz no seu falar, que eles possam ver a diferença naquilo que você expressa no meio da tua família, porque você é sal também, e sal tem que dar gosto, tem que fazer a diferença, aonde quer que ele venha a passar. Seus filhos querem ver você influenciando com base na palavra de Deus. É por isso que você precisa entender de que você precisa ser exemplo e colocar sua vida no altar do Senhor primeiro, e você vai colocar em o nome de Jesus. Os nossos pequeninos estão vivendo os piores dias, e não é nem o início do que está por vir. Não estamos vivendo mais tempo de poder brincar de ser cristão, de ser crente 007, ou você é, ou você não é.
Ou seu filho, ele faz diferença, ou ele não faz, porque não tem tempo mais de brincar. A Bíblia fala que Jesus, ele vomita o morno. Ou você é frio, ou você é quente. Não tem um meio termo. Servir a Deus, é sacrifício, é mortificar a tua carne todos os dias. Colocou o filho no mundo, meu irmão? Assume sua responsabilidade de pai e mãe e ensina ele, com base na palavra de Deus, o caminho que ele deve andar, só que com ele, no caminho. Amém, meus irmãos? E eu termino dizendo assim, exerça comandos proféticos de autoridade na vida dos seus filhos. Eu vou te dar aí 30 segundos para que você comece a profetizar coisas grandes na vida dos teus filhos. Começa, meu irmão, fala assim, meus filhos ocuparão os maiores lugares dessa terra. Meus filhos não serão tocados por pedófilo nenhum. Meus filhos não serão tocados nem cobiçados para o homossexualismo. Meus filhos vão nascer e se criar nos caminhos do Senhor. Meus filhos vão ter o prazer de estudar nas melhores escolas. Meus filhos não perderão nenhuma oportunidade de poder mostrar para as pessoas que eles são sal da terra e luz do mundo. Meus filhos sempre terão o melhor para vestir. Meus filhos sempre terão, porque Deus vai me capacitar para que eu possa ser o melhor pai e que eles possam ter a melhor mãe para poder ensinar eles no caminho que eles devem andar. Ei, meu irmão, é teu filho, é uma briga espiritual. Começa a profetizar, começa a falar, não tenha vergonha, para de mimimi. Se quer levantar, levanta. Se quer gritar, grita. Se quer urrar, urra. Mas profetiza as coisas grandes para a vida dos seus filhos. Assim como Ana falou que ela voltaria ano após ano para poder levar uma roupa para o seu filho. E todos os anos que ela voltou, seu filho estava lá. Assim também será na sua vida. Profetiza, profetiza. Exerça comandos de vitória. Exerça comandos de autoridade na vida dos seus filhos, em o nome de Jesus. Oh, glorifica, meu irmão. Glorifica, meu irmão. Vai, gasta esse tempo. Depois você vai esquecer. É agora, meu irmão. A luta é agora. Vai, profetiza. Profetiza, fala. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Agora em cada um desses pais, que eles possam receber sabedoria dobrada que vem do céu, em nome de Jesus, Senhor. Unção dobrada, sabedoria dobrada, Senhor. Que eles possam ter sonhos, Senhor, de como direcionar seus filhos no altar do Senhor. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, vale a pena, meu irmão. Seus filhos estão afastados, gaste noite de sono, jejum, não aceite, porque seus filhos vão voltar para o altar do Senhor, em o nome de Jesus, aleluia. E eu termino com a seguinte frase: os pais cristãos devem entender a sua responsabilidade de suprir não só as necessidades materiais e emocionais de seus filhos, mas também as espirituais. A palavra de Deus declara que herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Os filhos não nos pertencem, eles são propriedade de Deus, e Ele colocou na sua mão para que você possa direcioná-los conforme a palavra de Deus. Dá para aplaudir esse Deus Todo-Poderoso? Glória a Deus. Temos alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá? Posso, olha só, gente, uma criança pediu para poder orar. Você pode ficar de pé? Vamos exercer comandos proféticos sobre a vida desse menino aqui. Se ele pediu uma oração, ele porque ele reconhece que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível. Como é seu nome? Cauã. Nossa, que nome bonito. Você está sozinho ou está com seus pais? Está sozinho. Você passou por aqui e entrou? Nossa, que legal.
Você conhece a Jesus? Você já entregou sua vida para Ele? Ainda não? Você quer entregar sua vida para Jesus? Então você vai repetir assim comigo: Papai do céu, muito obrigado pelo dia de hoje. Hoje eu quero entregar a minha vida em tuas mãos. Eu entrei aqui hoje para poder pedir uma oração pela minha vida, porque eu acredito que tu pode transformar a minha vida e a minha família. Mas hoje eu recebi mais do que uma oração. Hoje salvação entrou na minha casa. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir, gente? Aleluia. Vamos orar pela vida do Cauã agora. Maravilhoso Deus, eu entrego a vida do Cauã em tuas mãos. Eu não sei o porquê que ele entrou aqui. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas a tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence da verdade. E foi o Espírito Santo que trouxe ele até aqui, para que ele hoje pudesse transformar a sua vida, e também a vida da sua família. Porque a tua palavra nos diz, como nós já lemos aqui hoje, que crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Eu libero sobre a vida dele uma unção, Senhor, unção de prosperidade, unção de sabedoria, que ele possa ter uma vida transformada, a sua vida transformada, que ele possa pregar a palavra de Deus, que ele possa ter a oportunidade, não sei como, Senhor, de ouvir a tua palavra, Senhor, para que ele possa crescer daqui para frente nos caminhos do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Quanto chocolate tem aqui? Ele está chorando, gente. Aleluia. É o Espírito Santo que faz isso, meu irmão. Glória a Deus. Quanto você vende de chocolate? 2. O tio vai comprar todos eles. Acerta, pai. O tio vai te ajudar. Você tem algum filho da sua família, alguma coisa? Você vai me falar o que eu vou ajudar a sua família. Viu? O Deus ficou muito feliz de ter entrado aqui. Viu? Um abraço. Deus te abençoe. Viu? Deus te abençoe. Você tem pai e mãe? Meus falecidos. Os dois? Ele falou que mora com a irmã. O pai e a mãe dele faleceram, gente. Vamos ajudar ele. Ele tem um Pix aqui. Se você puder, vamos ajudar ele. Isso é ser igreja, gente. É ajudar o próximo. Vamos ajudar ele. Viu? Vem aqui que o tio vai te ajudar. Obrigado, tio Léo. Amém. Deus te abençoe.